Estamos de volta com a nossa conversa de peso hoje com o músico, professor e vereador Issur Kor. Sempre teve envolvimento e gosto pela política, desde os tempos do Grêmio Estudantil, principalmente nos colégios Pio XII e Liberato. Mas o primeiro cargo político foi como assessor de ensino fundamental em 2005, na administração de Jair Foscarini. Recebeu convites para concorrer a vereador em 2004 e 2008, mas somente em 2012 sentiu-se preparado para buscar o cargo. Filiou-se ao PMDB em 2004 e ficou até o ano de 2010. Naquele mesmo ano entrou no Partido Progressista, o PP. Seu foco de atuação na política é a educação, por acreditar que é a base de tudo, com foco na melhoria das condições de trabalho do funcionalismo e, em especial, o quadro de professores. Também dá atenção para outros temas que considera essenciais para a sociedade que busca, como saúde, segurança, cidadania, lazer e cultura. Foi difícil chegar até aqui, já nos últimos 7 meses do primeiro mandato como vereador? Não posso dizer que foi fácil, foi difícil. Foi difícil por uma questão principal. Ser vereador, basicamente, não é difícil, né? Porque tu ganha o mandato no dia 1º de janeiro e aquele mandato é teu por 4 anos, a menos que alguém te casse o mandato. Agora, ser um vereador atuante, isso sim foi muito difícil. Isso é o mais complicado. Ainda mais quando se tem uma concepção sobre vereador, é muito difícil de derrubar clichês. Como, por exemplo, o entendimento de muitas pessoas, infelizmente, uma grande parcela que entende que vereador é para caminhão de aterro, que vereador é para conseguir uma brita, que vereador é para pagar uma conta de luz e um botijão de gás. Desmistificar e desconstruir essa ideia é muito difícil. E muitas pessoas que se pegaram tentando mudar isso, no medo de não conseguirem vencer isso e não encontrarem a reeleição, acabaram se vendendo, ou seja, se rendendo, não vendendo, mas digamos rendendo para esse sistema do assistencialismo. Deixa eu te interromper, Issur. Essa colocação da visão do eleitor, ou de uma maioria, ou de uma parcela do eleitorado, de que o vereador tem que fazer esse trabalho de assistência social, né? Isso não te parece que a assistência social do município, que compete ao executivo, é falha? Que as pessoas precisem buscar no legislativo o socorro? Exato. O reflexo do trabalho assistencial do vereador, ele está diretamente ligado à capacidade do executivo de prover ou não tais necessidades. Ou seja, quanto mais as pessoas não encontram atendimento no posto de saúde, mais elas batem nos gabinetes dos vereadores. Se as pessoas não encontram vaga nas escolas, elas batem nos gabinetes dos vereadores. Então, claro, o trabalho assistencial dos vereadores, eu quero dizer assistencial por quê? Porque existe a legislação, que é o meu trabalho de legislar, de pensar na melhor maneira de construir regras para que a cidade atenda ao melhor possível na comunidade, e fiscalizar, mas fiscalizar macro, se os recursos destinados à saúde estão chegando aos seus locais destinados, se a educação está recebendo os recursos que deveriam ou estão vindo do governo federal, se eles estão chegando onde precisa, ou seja, fiscalizar o investimento dos recursos do cidadão, do contribuinte, se ele está acontecendo. Mas não é isso que acontece. Aí o vereador acaba, entre aspas, perdendo tempo, correndo atrás de uma ambulância, e existe o primeiro passo. A pessoa que não encontrou a ambulância, e ela pede o quê? Que o vereador venha interferir, venha intervir e fazer tocar um terror, como se diz, e lá cobrar para que a pessoa receba essa ambulância. Esse é o primeiro passo. E nesse passo, muitas vezes, tu chega, porque as pessoas te solicitam, tu briga. E tu briga a longo prazo também. Agora, o que não se pode fazer, e que é o errado, e que muitas vezes se peca em fazer, é pegar a pessoa, colocar dentro do carro e levar para o hospital. Aí que é o assistencialismo. Então, o assistencialismo não é ir lá brigar para que tenha vaga na escola. O assistencialismo é eu pegar essa criança e eu pegar e não, tudo bom, então vamos te pagar a matrícula aqui, eu vou pagar uma amiga que eu tenho uma creche lá que ela vai cuidar do teu filho para ti. Esse é o assistencialismo. Então, brigar, intervir nas questões é papel de vereador, e eu faço. Claro. Agora, quebrar o galho em lugar do executivo, eu sempre digo, pessoas que me disseram assim, vereador Issur, o fulano lá era vereador, ele sempre lembrava o meu tio a Porto Alegre para fazer os exames. Agora ele não é mais vereador, mas queria pedir para ti
Eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou brigar com a prefeitura então para que tenha um serviço para fazer isso para vocês. Ah, não, mas o outro vereador fazia. Eu disse, então, me desculpa, mas eu não vou fazer. Eu vou exigir do Poder Executivo que tenha um serviço para levar esse cidadão até Porto Alegre. Mas eu não vou levar ele até Porto Alegre, porque não é o meu papel. Não é o meu papel. E a partir do momento que eu faço isso, eu acostumo mal. E detalhe, eu tiro o compromisso do Poder Executivo de providenciar esse serviço, porque eu acabei de fazer esse serviço por eles, que estão pegando o dinheiro do contribuinte e não estão entregando tal serviço. E essa situação só vai mudar... É muito difícil de lidar com isso. E essa situação só vai mudar quando os vereadores entenderem assim, né? E não cederem a esse tipo não de... cederem, e o cidadão também não cobrar, então não é um cobrar, conjunto, né? O cidadão não cobrar, mas por quê? Porque sabe que o vereador não vai fazer, e o vereador não fazer porque o cidadão não adianta cobrar, então é um círculo que tem que se completar. Porque na medida que tu resolve a questão de levar a Porto Alegre cobrando do executivo, tu não está resolvendo só o problema dele, né? Tu está resolvendo o problema da comunidade. Exato, por isso que eu digo, eu não tenho que pegar uma pessoa e colocar no carro e levar, eu preciso brigar para que tenham ambulâncias suficientes para levarem todos. Então essa é a briga do vereador. Só que tu fica num dilema, né? Veja aí, porque aí entra a questão, tu esquece a parte ética muitas vezes, a parte moral, a parte constitucional da função do vereador e entra a questão emocional. Tu vê a pessoa que está numa situação que vai morrer ali porque tem esperando uma ambulância e tu não tem um mecanismo para solicitar ambulância, então tu te pega fazendo outras situações mas daí tu não faz como vereador, daí tu faz como pessoa. Sim. Entendeu? Como se fosse um vizinho teu, um conhecido ou uma pessoa na rua que tu encontrou tendo um problema e tu vai dar um socorro como pessoa, como cidadão. E aí, infelizmente, foge da nossa alçada, mas sempre por falta de assistência como deveria ser do Poder Executivo. E isso não é exclusividade de Novo Hamburgo, isso acontece Brasil afora. Brasil afora. És hoje, e não é a minha opinião, só a minha opinião, né, porque eu acho também que junto com a vereadora Patrícia, os vereadores de destaque dessa legislatura, né, que está terminando este ano. Muito obrigado. Coerentes com o discurso, com as propostas de campanha. Como foi manter essa postura, esses 3 anos e meio já, sendo oposição e tendo que cumprir o que tu prometeu na campanha? Olha, eu começo dizendo que, graças a Deus, o que eu prometi, eu tenho uma questão que eu não consegui me comprometer. Na verdade, eu me comprometi em vez de prometer, né? Eu tinha uma página chamada Isur Candidato e ali eu botei algumas propostas. E todas elas eu consegui apresentar, eu não consegui efetivar. Por exemplo, foram 2 que eu apresentei, só que eu não consegui efetivar, que foi a questão da viagem dos vereadores, de que fosse prestação de contas e não com diárias, que tu recebesse ressarcimento ao invés de uma diária antes de viajar. Tentei, mas fui barrado, e infelizmente fui barrado na legalidade, fui impedido de legislar, porque segundo o parecer jurídico é um escalonamento que vem desde as câmaras federais para as câmaras estaduais e as câmaras municipais e funciona da mesma maneira, ou seja, eu teria que mudar lá em cima e eu não tenho braço para alcançar lá ainda. Sim. E lá em cima não vai mudar tão cedo? E outra que era a iniciativa de se ter um canil municipal na cidade, perdão, um hospital veterinário municipal, que era uma reivindicação de muitas pessoas, mas aí também tu entra e te depara com a situação que nem o próprio hospital municipal para os seres humanos está dando conta. Eu comecei a não brigar para que o executivo fizesse um canil municipal, mas comecei a trabalhar legislações que adequassem, que facilitassem o controle de natalidade, o controle de zoonoses, a adoção de outros animais, uma parceria e sempre em conversação direta com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, nessa tentativa, não pude cumprir, mas tenho tentado pelo menos me comprometer com a causa enquanto eu não tenho condições de realmente fazer a efetivação, seria o caso de um hospital, na verdade um atendimento no canil para as pessoas de baixa renda, para os animais de pessoas de famílias declaradas baixa renda. Né? Há poucos dias chegaste a anunciar a tua saída do Partido Progressista, né, o PP. No dia seguinte, recuastes. Né? O que te fez mudar de ideia? Principalmente a relação pessoal. A gente falou aqui antes da questão pessoal. E partidos políticos, eles encontram... Tu tem pessoas de bem, pessoas do mal, pessoas amigas, pessoas inimigas, em todos eles. Mas no grupo progressista eu encontrei uma família, um grupo de amigos muito grande. E aí não estou me referindo só à questão de deputado, senador, não é isso. As pessoas mesmo que concorreram a vereador comigo, pessoas que na última eleição estivemos juntos numa composição de chapa para buscar uma cadeira na Câmara de Vereadores,
Pessoas desde colegas que fizeram 150 votos, colegas que fizeram 200 votos, que fizeram 500, que fizeram 1.500, que fizeram 2.500. Que acabaram ajudando. Ajudando. E são pessoas que, quando eu manifestei minha saída, eu percebi um ressentimento deles, não por perder um voto na legenda, ou por estarem perdendo alguém, e como eles me disseram, que por 4 anos tinha sido um símbolo de uma referência, na verdade, de como ter um mandato na Câmara de Vereadores. E uma, inclusive, me disse, Sur, poxa, a gente está passando uma situação tão crítica no PP em nível nacional, e aqui em Novo Hamburgo eu posso bater no peito e dizer, não, mas é só tu olhar o ISUR lá, o ISUR é o progressista de Novo Hamburgo, não é esses de Brasília. Então, quando tu passa a servir de ideal para uma pessoa, entendeu? Digamos, não, ideal não, de meta, de atingir um trabalho legislativo parecido com o meu, eu me senti lisonjeado com isso. É isso, tá, claro, quase que usando como exemplo, não que eu seja merecedor disso, mas ela julgou naquele momento que eu era merecedor daquele elogio, então eu fiquei muito grato e essas pessoas mexeram comigo. E aí eu comecei a analisar os cenários de outros partidos. Na verdade, a questão de ir para um partido mais limpo, mais assim, mais assado, é difícil, porque se tu olhar, todos praticamente, o quadro hoje, partidos com expressão, que tu consiga realmente brigar para ter uma cadeira na Câmara de Vereadores e conseguir atuar e colocar tuas ideias em prática, honrar teu eleitor, são muito poucos que hoje em Novo Hamburgo na cena, né? E aí tu pode ver, cada um deles já tem seus grupos, alguns grupos mais fáceis, mais difíceis. Então eu achei mais fácil, e aí eu vou usar minha frase que eu tenho usado muito. Eu achei mais fácil mudar o meu partido em nível municipal do que mudar de partido. Ou seja, não que eu busque o mais fácil, mas eu achei mais honroso da minha parte. Ao invés de pular da barca, pegar um balde, tirar a água e ir lá para baixo, consertar o casco e tentar manter essa barca boiando, em vez de deixar ela afundar e eu ir embora. Perfeito. O ISUR é hoje a noiva preferida para as eleições, né? Todos os partidos, no mês de março, na janela das trocas, te queriam, né? Não, o PT não me procurou. Só o PT que não. Não procurou, Os outros todos te queriam ou como candidato a talvez prefeito. que já soubesse minha resposta também, tudo, né? Mas respeitando, todos menos o PT, menos o PT e outros partidos que apoiam. Então todos da oposição. Isso, digamos assim, a bancada, os partidos que hoje estão dispostos na oposição. Esses exatamente, sim, te procuraram. Ou para concorreres a prefeito, ou a vice, ou para compor uma nominata forte na eleição para vereador. Perfeito. O ISUR é candidato à reeleição ou vai... O ISUR é candidato à reeleição. Hoje nós estamos gravando essa entrevista, hoje a minha definição e a minha decisão hoje, e eu costumo usar muito essa frase, porque a política, ela é momento, a política, e muito mal comparando com o futebol, é momento. Não joga o jogador, muitas vezes joga, mas o certo é não jogar o jogador que tem mais carteiraço, é o que está bem no momento, é aquele que vai para o campo. Então, realmente, o momento foi muito positivo por ter tido uma postura de oposição ao longo desses 4 anos, por ter permanecido nessa postura de oposição, tentado ser coerente e retilíneo nas minhas decisões. Então, isso talvez tenha trazido uma motivação para quem me procurasse. Mas eu entendo que eu tenho uma trilha muito longa a ser caminhada, essa trilha se caminha sozinho, a gente vai encontrando parceiros, mas cada obstáculo a gente passa sozinho, não tem ninguém que carrega a gente nas costas. Então, enquanto eu julgar, e tu iniciasse muito bem a entrevista dizendo que o ISUR recebeu 3 convites de ser vereador antes de concorrer. E eu recebi esse convite, fico muito lisonjeado e isso me dá mais ânimo para trabalhar melhor ainda. E espero chegar daqui 4 anos com mais convite desses. Mas hoje, nessa data, o meu foco é uma reeleição de vereador. Sou pré-candidato à reeleição como vereador. Rapidinho, que nosso tempo está terminando, eu tenho perguntado para todos os políticos que passam aqui no programa essa questão da eleição para prefeito. A oposição já acena com 5 candidatos, ou 6, contra o candidato da situação, o Lauermann, do PT. Na tua visão, a oposição dividida pode entregar de bandeja mais um mandato para o PT? Bom, na política, vou te dizer que pode e que não pode. Por que eu vou te dizer isso? Não é ficar em cima do muro. Porque a gente teve uma experiência da última eleição do municipal, quando foi um chapão único, todo mundo se uniu e o PT ganhou da mesma maneira. Então não foi esse um item decisivo, não foi um fator decisivo o fato de ter uma chapa de oposição ou não. Então eu entendo que sim, é importante uma união, uma chapa coesa, uma união de pessoas que hoje estão descontentes com a atuação do atual governo. Mas
isso não é predominante na minha opinião. Predominante na minha opinião é que surjam, que tenhamos no dia da eleição nomes que representem uma esperança na cidade, que representem novos ares, que representem uma nova visão para Novo Hamburgo, porque vai ser difícil conseguir retomar Novo Hamburgo que um dia fomos, por causa de vários fatores, começando pelo calçado chinês, que compete com o nosso, mas que sim, há muito que ser feito, há muita esperança, então espero que chegamos lá com uma chapa com 5, com 6, mas que tenhamos uma nova horizonte em Novo Hamburgo. Sur, muito obrigado por teres vindo, agradecemos a audiência e permaneça conosco com a programação da Vale TV.